Abra comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Eu vou falar sobre o líder e a sua armadura. Você sabia que você tem uma armadura? Amém, líder? Você pode não estar usando ela, mas você tem uma armadura. Todo soldado tem uma armadura. Todo soldado tem um equipamento. Não é verdade? Ninguém vai para uma guerra de cara limpa. Assim, de peito aberto. Eu estava olhando, né? Até os repórteres vão lá fazer reportagem na favela da Rocinha. Você vê que eles vão com colete à prova de balas. Viram? Por quê? Porque ninguém vai para uma guerra de peito aberto. Vai para uma guerra com equipamento. Vai com uma guerra com armadura, com armas espirituais. Então eu quero começar com uma história bem engraçada, tá? Alguém disse a um rapaz: olha, tem um endemoniado ali. E ele é igual a uns aqui que gosta de expulsar demônio. Caça demônio, né? Tinha o caça-fantasmas, caça-demônios. Ele disse: eu vou lá expulsar. Só que ele não era muito bem preparado. Ele não tinha realmente se preparado espiritualmente. Ele não tinha muita base, né? Muita gente vai fazer guerra sem base. E ele foi lá expulsar o demônio. E na hora que ele chegou lá, ele começou a expulsar o demônio, colocou a mão na cabeça do demoniado, ir para lá, ir para cá, né? E aquela coisa toda. E aí, de repente, com uma mão na cabeça do endemoniado, que também não precisa para expulsar demônio, você não precisa impor as mãos. Sabia? Que muitas pessoas acham que para expulsar demônio tem que impor a mão no endemoniado. Não, você comanda. E aí ele, com uma mão no endemoniado, ele levantou a outra mão e ele tocou num fio descascado da lâmpada. E na hora que ele tocou, ele sentiu uma corrente entrando pela sua mão, entrando pelo seu corpo. E aí ele estremeceu e aí ele disse: sai dele e sai de mim também. Achando que o demônio estava passando do endemoniado para ele. Isso é um exemplo clássico, é uma história engraçada, mas é um exemplo clássico de alguém que vai para a guerra despreparado. Despreparado biblicamente, despreparado teologicamente, não é? Vai para a guerra de peito aberto e só leva tiro, cacetada, paulada e retaliação. Então, como soldados, e eu estou falando aqui para líderes, eu estou falando para futuros líderes, né? Se você está no Tadel, eu pressuponho que você sente realmente o desejo de liderar na casa de Deus. Então, eu quero te dizer, existe uma armadura, você precisa tomar posse dessa armadura e você tem que viver de acordo com ela. Nós estávamos em São Paulo e nós ouvimos uma palavra tremenda lá, inclusive ela está no YouTube, do pastor Teófilo Hayashi, e é Elementos de Aumento, parte 2. Inclusive a pastora Cristiane vai estar pregando domingo, né, sobre guerra espiritual. Na verdade, eu não ia falar sobre guerra espiritual, mas hoje, no meu discipulado, com um dos meus discípulos, eu percebi a necessidade de falar sobre guerra espiritual. E aí eu me lembrei do texto de Efésios. Então, a palavra de domingo, ela vai, digamos, aprofundar mais o que eu vou começar aqui, ok? Então, vamos lá. Esse belo computador não quer ligar, mas eu vou por ali. Vamos lá. Vamos ler comigo? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos lá? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo.
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua graça sobre nós, sobre esse ambiente, sobre esse lugar. Libera o espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Pai, agora nós assumimos autoridade nesse lugar e repreendemos toda distração, toda incredulidade, toda sonolência. Eu declaro que a tua palavra vai ser ministrada com liberdade, com autoridade, com poder. E os meus irmãos e eu, nós seremos edificados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero fazer com vocês uma análise, queridos, desse texto. Então, primeiro, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Tem uma versão, essa daí é a NVI. A NVI diz, fortaleçam-se. Então, é algo ativo. Fortaleçam-se, ou seja, você busca se fortalecer. Mas, a melhor tradução é atualizada. Revista atualizada, se você tem, a revista atualizada diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos. Diga, sede fortalecidos. Você vê aqui uma mudança. Fortaleçam-se é ativo, é a voz ativa do verbo. Mas a versão de Almeida atualizada diz, sede fortalecidos. Ou seja, é a voz passiva do verbo. Somos fortalecidos por alguém. Essa tradução, ela é a mais fiel ao original, ok? Não é que a NVI, ela não está certa, tá? Não tem problema se você tem a NVI. Eu tenho a NVI, eu uso a NVI, mas a ideia que o texto bíblico nos dá, a ideia que Paulo tenta passar para nós, é que nós somos fortalecidos pelo Senhor. Então aqui eu coloquei, significa que uma pessoa não pode fortalecer a si própria. Muitas vezes nós estamos tentando nos fortalecer a nós mesmos. Nós estamos buscando força em nós. Nós estamos nos esforçando para ser bons crentes. Nós estamos nos esforçando para vencer o diabo. Nós estamos nos esforçando para vencer o pecado. Está certo? Sim, existe a nossa parte. Mas, queridos, a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é que nós somos fortalecidos por Deus. E aqui eu coloquei, vamos ler. Significa que uma pessoa não pode fortalecer a si própria, pois necessita receber poder. Preste atenção nessas palavras. Não uma única vez, mas constantemente. Pois é isto que indica o verbo no original que está no presente do imperativo. É uma ordem para se fazer uma coisa no futuro, mas que envolve uma ação continuada e repetida. Seria mais ou menos o seguinte: sejam fortalecidos e continuem se fortalecendo. Olha comigo, o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite. Como líderes, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, mas precisamos continuar nos fortalecendo. E eu li um comentário
que diz o seguinte, pode colocar o próximo. Fortaleçam-se no Senhor e não fortaleça-se pelo Senhor. O que é que temos aqui? A ideia de comunhão é no Senhor. É quando nós estamos no Senhor, inseridos no Senhor, um convívio com o Senhor, uma intimidade com o Senhor. Então isso resulta em uma vida de poder. Preste atenção, quando nós nos afastamos do Senhor, nos enfraquecemos. Quando nós convivemos com o Senhor, nos fortalecemos. Estão entendendo? Geralmente, quando estamos vulneráveis, faça agora uma autoanálise. Quando é que você está mais vulnerável? A ataques, a tentações, ao pecado, à tua alma. Quando é? Quando você está bem com Deus? Quando você está se alimentando da palavra, quando você está jejuando, né? Quando você está fluindo no profético, quando você está, né, fluindo na adoração. É assim, irmãos? Não. Quando é que estamos vulneráveis? Quando nossa comunhão e contato com o Senhor diminui. Então Paulo está nos dando o segredo aqui. Quantos aqui precisam ser fortalecidos? Então diga comigo, é no Senhor. Diga, convivendo com o Senhor. Em intimidade com o Senhor. Então, eu achei muito lindo isso. Quem vive em união, quem vive em comunhão com Ele, dentro dos limites da sua vontade, olha só, fazendo o que é a vontade de Deus, e consequentemente, dentro dos limites da graça, não pode haver falta de poder. Se está havendo falta de poder na nossa vida, é porque talvez nós não estamos em comunhão com o Senhor. Talvez nós não estamos dentro dos limites da sua vontade. Nós estamos ultrapassando, extrapolando. Talvez nós não estamos vivendo uma vida 100% de obediência. 1 de João 2,14 diz o quê? Eu falei isso para um setor essa semana. No domingo a gente teve uma comunhão de um dos nossos setores e eu li exatamente esse versículo. Jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, olha aí, fortalecidos. E ele diz, a palavra do Senhor permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Então é quando a palavra de Deus permanece em nós, irmãos. Fortaleçam-se no Senhor. Então, é para a gente gastar tempo com o Senhor. Como líderes, nós precisamos estar nos abastecendo do Senhor. O azeite não pode faltar sobre a nossa cabeça. Por quê? Porque o exercício do ministério espiritual consome. Assim como uma lamparina consome óleo para iluminar, a vida espiritual, o exercício do ministério espiritual consome poder espiritual. Alguns acham, não, eu só estou liderando uma reuniãozinha de célula, uma vez por semana. Alguns estão subestimando o ministério. Não, eu só estou discipulando. Só estou discipulando 2, 3 pessoas. Você acha que o serviço espiritual não consome poder espiritual? Tente fazer o serviço de Deus sem óleo, sem unção. É igual a porta, fica rangendo. Coloca óleo, para de ranger. Eu sou assim. Quando eu vejo que eu estou muito reclamão, quando eu vejo que eu estou muito irritado, quando eu vejo que eu estou vendo muito defeito nos outros, está faltando óleo na minha vida. Especialmente com a minha amada esposa, a gente sabe disso, né? Nós vivemos sobre pressão espiritual. Nós vivemos, né, gastando óleo. Então, quando eu vejo que o nosso relacionamento não está muito legal, de vez em quando a gente tem umas trombadas, tem umas faíscas, não é, casados? Ou só sou eu? Quando você percebe que está um pouco ríspido com a sua esposa, está um pouco irritado, sabe o que é isso? Está faltando se fortalecer no Senhor.
o contato com o Senhor é o que nos vai dar poder. Amém? Mais adiante, então, ele diz: vistam toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, aqui é o sentido seguinte, isso é demais. É a armadura que o próprio Deus veste e que Ele nos fornece para a gente vestir. O Senhor está nos dando as suas próprias roupas. O Senhor não está nos dando uma coisa que não é importante para Ele. Abra comigo lá em Isaías 59, 17. O nosso Deus é guerreiro. Amém? Jesus é guerreiro. Isaías 59, 17. Diz o que aí, queridos? Vestiu-se, aqui está falando, sabe de quem? De Jesus, viu? Aqui é o guerreiro celeste, aqui é o Senhor. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Aqui é o guerreiro celeste, aleluia. O nosso Jesus é um guerreiro, ele tem uma armadura, e essa armadura celeste, ele está dando a mim, ele está dando a você. Nós não vamos de peito aberto para a batalha, nós não vamos lidar com as coisas espirituais como se fosse uma coisa qualquer. Discipular não é uma coisa qualquer. Liderar uma célula não é uma coisa qualquer. Liderar a adoração, tocar um instrumento, pregar, cuidar de crianças, isso não é uma coisa qualquer. Não é. Nós estamos lidando com o mundo espiritual. Até você que está no ministério Atmosfera. Ah, eu estou só no ministério assim de ficar lá fora com umas plaquinhas na mão e rindo. Meu querido, minha querida, é uma tarefa espiritual. Amém? Sabe o que é que os irmãos lá nos disseram do Ministério Atmosfera? Nós estamos ganhando vidas com a nossa simpatia. Olha que mudança de mentalidade. Olha que mudança de mentalidade. O nosso serviço é espiritual, e se é espiritual, tem que ser feito com base espiritual. Amém? Como é que eu sei que eu estou desprovido de armadura? Um dos sintomas é quando nós começamos a ser atingidos na batalha. Desânimo, pensamentos, muitas vezes que vêm na nossa mente. Olha, irmãos, às vezes eu preciso realmente dizer assim, eu tomo posse do capacete da salvação. Agora, meus pensamentos estão protegidos agora. Eu tomo posse da proteção em minha mente. Sabe, muitas vezes vem aquele pensamento do nada assim. Eu sei que você vai se identificar. Mas muitas vezes vem aquele pensamento do nada assim. Você não é nada não. Estás pensando que tu vai chegar aonde? Você está pensando que é o quê? Alguém já teve algum tipo de pensamento assim? Querido, que voz é essa? De onde vem essa voz? Você acha que é você mesmo? Então você não entende nada de mundo espiritual. Mas eu não vou pregar algumas coisas aqui que eu vou deixar que a minha amada esposa, né, vai pregar domingo. Mas nós estávamos lá ouvindo testemunho do próprio pastor que estava pregando. Ele disse que estava na conferência em Fortaleza. E na hora que ele ia se levantar, chamaram ele para pregar. Estava lá na Igreja da Paz, em Fortaleza, o pastor Theo. E na hora que ele se levantou para pregar, veio um pensamento. Quem você pensa que é? Você acha que você vai fazer alguma coisa aí? Esses jovens não vão receber nada. Volta para o teu lugar. Olha, irmãos. Isso denota ataques. Que estamos numa guerra. E que precisamos tomar posse de toda a armadura de Deus. Para rejeitar esse tipo de investida do maligno. Então, aqui a armadura é a própria armadura de Deus.
É Deus quem veste esta armadura. Vamos continuar. Para que vestir a armadura de Deus? Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Vamos voltar lá para Efésios. Revestivos, verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firmes, essa é a frase-chave, tá? De todo esse texto aqui, Paulo vai repetir isso 3 vezes. 3 vezes o apóstolo Paulo vai dizer: ficar firmes, ficar firmes, ficar firmes. Olha para mim. Não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Amém? Ah, pastor, meu começo não foi muito bom. Eu comecei me arrastando. Eu comecei, engateando. Eu comecei lutando. Eu comecei devagar. Querido, eu não estou preocupado. Nem Deus está preocupado como você começou. O que importa é que você termine firme. Permanecer firme é a frase-chave. Não é apenas um momento. Vida espiritual não é momento. Não é uma marcha que você faz hoje, pronto. Durante 5 anos agora eu estou livre de lutas. Não é assim. Já perceberam que não é? 31 de dezembro eu vou para a igreja, entro no ano novo, não de pé direito, mas de oração direita. Não vestido de branco, mas com a minha roupa nova. E garantir a vitória para o ano todo. Você acha que é assim? Você sabe que não é. Cada dia é um dia de batalha. Cada dia é um dia de guerra. Cada dia é um novo desafio. E nós precisamos permanecer firmes. Então aqui, manter-se firme. A Bíblia Plenitude diz mais ainda. Não é só ficar firme não, mas é firme agressivamente. E é isso que o verbo que Paulo usa diz. Não é uma firmeza de estátua. Não é uma firmeza estática. É uma firmeza agressiva. Você sabia que quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, sabe o que foi que Jesus tinha em mente? Alguns crentes pensam que é o seguinte: as portas do inferno se levantando contra eles e acuando eles. Lá vem as portas do inferno. Lá vem, elas estão vindo. Não, a ideia de Jesus é o contrário. As portas do inferno não prevalecerão, porque nós estamos atacando ativamente. Nós estamos indo lá. Então é uma firmeza agressiva, não é uma firmeza passiva. Pega aí o carregador, porque ele vai desligar. Hoje esse abençoado aqui, eu te abençoo, em nome de Jesus. Tem uma tomada aqui, pode ligar. Então, manter-se firme, quer seja na retaguarda. O que é retaguarda? A parte de trás. Como também manter-se firme à frente e se opor. Requer-se de nós, os guerreiros. Você que está na frente de batalha, eu agradeço a Deus. Ali, ó, embaixo do tapete tem uma tomada. Eu agradeço a Deus, meu querido, por você estar conosco na frente de batalha. Eu e Cristiane não poderíamos estar nessa guerra sozinhos. Não poderíamos. Estamos realmente em uma guerra. E eu ouvi lá em São Paulo uma mocinha que nos recebeu. No final ela orou por nós. Na verdade ela não nos recebeu. Ela nos entregou um brinde, né? Porque lá todo visitante pela primeira vez ganha um brinde. Nós vamos fazer isso aqui também. E ela foi lá nos entregar o CD. E ela disse: eu posso orar por vocês? Pode, claro. E ela começou a orar: Senhor, eu os abençoo e tal. Mas teve uma frase que ela disse, que eu peguei. Tomei posse: é isso, Deus. Ela disse: Senhor, ela ainda falou em inglês, então mais chique ainda. Senhor, que eles entrem no next level. Olha, que é isso? Senhor, que eles entrem num novo
nível, num próximo nível, num novo patamar. Quem quer entrar aqui no novo patamar? Mas vai ter guerra. Você percebeu que desde que nós entramos neste next level, nesse aqui, esse que nós estamos, você percebeu que mudar de patamar não só foi uma mudança de espaço geográfico. Eu senti isso claramente quando nós saímos da Cabo Cobrinha, essa rua aí linda, cheirosa, maravilhosa, limpa, não é? O nosso prédio lá era um amarelão, colunas no meio, né? Eu pregava assim, depois eu corria para poder pregar. Como é bom pregar sem colunas no meio, né? O pessoal mais antigo sabe. Saímos dali e fomos para Severiano Peixoto. Ali foi o next level. Nós saímos de um patamar e entramos em outro. Eu estava olhando os números de batismo, de células. E de 2011, que foi quando nós saímos da Cabo Cobrinha, para 2012, nós saltamos em células, em discipulado, em batismos. Foi realmente um novo nível. Eu senti isso. Aquele lugar ali, por um tempo, foi um novo nível de Deus. E então mudamos. Estamos agora no next level. Amém? Mas para esse next level, significa novas batalhas. Significa novas conquistas no mundo espiritual. Agora aplica isso à tua célula. Eu quero entrar num novo nível na minha célula. Eu quero entrar num novo romper de Deus na minha célula. Então, aqui está dizendo, agressivamente, avançando. Essa frase é chave, ficar firme. Ficar firme. Ou seja, não é apenas a gente ficar. Não, a gente está por aqui. A gente já fez o que tinha que fazer. A gente já cresceu o que tinha que crescer. A gente já multiplicou o que tinha que multiplicar. A gente já se espalhou nessa cidade, então tá bom. Não. O Senhor está nos chamando a um novo patamar. Quem quer ir a um novo patamar? Pode colocar o próximo. Essa frase, acho que eu repeti, né? Acho que está repetido. Deixa eu ver. Tá repetido. Pode excluir esse aí. E ele diz, para ficardes firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas, que o apóstolo Paulo usa aqui, é a palavra grega metodeia. Lembra que palavra em português? Metodeia. Método. Método. A palavra cilada, no original, é astúcia. Engano. É um dispositivo ardiloso. É um estratagema. Olha o nome dessa palavra. Estratagema. Ou seja, é um plano que o inimigo faz tentando nos enganar. Vamos dar um exemplo claro aqui de um estratagema. Quando Josué entrou em Canaã, o povo de Gibeão, os gibeonitas, eles se vestiram de pano de saco, eles pegaram pão mofado, eles calçaram sandálias gastas e se aproximaram de Josué e disseram: somos um povo de uma terra longínqua, nós andamos muito, olha as sandálias, tudo gasta, olha a nossa roupa, toda rasgada, olha o nosso pão, até mofado está, olha que o diabo até mofa pão, para enganar os servos de Deus. O pão está mofado, ou seja, a gente está viajando há muito tempo, e a gente está aqui, pedindo misericórdia, faça uma aliança conosco, e Josué caiu naquele estratagema, naquela sutileza, naquele ardil, e fez aliança com os gibeonitas, e descobriu, eles não são um povo de longe, eles são daqui, vizinhos. Não era para a gente fazer aliança, era para a gente destruir. Então aquele povo foi sutil, foi astuto, usou metodeia, uma astúcia enganosa.
Tem uma versão, que eu não sei se aqui você tem, mas tem uma versão que diz, contra as astutas ciladas do diabo. Alguém tem essa versão? As astutas ciladas do diabo, tem alguém? Se não me engano é a corrigida, que diz assim, essa está realmente bem próxima do que significa ciladas. Pode colocar o próximo. Agora vamos mais um pouco adiante. Não é uma luta apenas contra a força do homem. Eu contei um sonho que Cristiane teve no início dessa igreja. E eu vou contar novamente, você já sabe, mas eu vou contar novamente para você entender que nós não estamos numa guerra humana. Liderar uma célula, entrar numa casa, não é uma guerra humana. Eu vou lá e faço uma reunião, tem um louvor, depois tem a palavra, depois a gente come alguma coisa, pronto, legal. Nós estamos invadindo o território do inimigo. Não estou dizendo isso para você ter medo, eu estou dizendo isso para você ter conhecimento, para você entender a realidade espiritual. E tem uma frase de um guerreiro chinês chamado Sun Tzu, A Arte da Guerra. Alguém já leu aqui A Arte da Guerra? Sun Tzu. Sun Tzu era um guerreiro chinês da dinastia, esqueci agora o nome, muitos séculos atrás. Sun Tzu, ele disse o seguinte: se você conhece a si mesmo, se você sabe quem você é, se você sabe seus recursos, suas habilidades, e se você conhece o inimigo, sabe quem o inimigo é, sabe como o inimigo age, sabe os recursos que ele tem, você vence a guerra. Você se conhece, você conhece o inimigo, então você tem tudo para vencer a guerra. Ok? Agora ele diz o seguinte: se você se conhece bem, sabe seus recursos, sabe quem você é, mas você não conhece o seu inimigo, 50% de chance de você ganhar, 50% de chance de perder. O contrário também. Se você conhece bem o inimigo, mas você não conhece quem é você, 50% de chance. Agora ele disse: se você nem se conhece e nem conhece o inimigo, caixão e vela preta, perda total, PT, acabou. Você vai ser destruído na guerra. Entenderam? Nós precisamos conhecer quem somos. Eu falei aqui domingo da postura, da identidade real, quem somos. Mas nós temos que conhecer muito bem quem é o inimigo. Sabe qual é um dos títulos de Satanás? A antiga serpente. O que é que a antiga serpente faz? As mesmas coisas antigas. O que o diabo faz hoje, gente? O diabo não é mais diabo hoje do que ele era ontem. O diabo não é mais diabo hoje do que ele era no Jardim do Éden. O diabo não é mais diabo hoje do que ele foi no céu quando ele caiu. A estratégia é a mesma, a metodeia é a mesma. Ele está usando outros meios, meio tecnológico, aí tudo bem, mas a estratégia é a mesma. A mesma. Queridos, domingo tivemos um culto aqui abençoado. Quem foi abençoado domingo? Vamos assistir o Fantástico em casa. Queridos, eu fiquei assim, ó. Satanás. Eu sabia que tu usavas a Rede Globo, mas eu não sabia que era nesse nível. Irmãos, 7 coisas que a gente ouviu no Fantástico domingo é o ardil, é a estratégia de Satanás para essa geração. Se você não assistiu, tem disponível no YouTube. Assista. Você precisa saber como o diabo está trabalhando para destruir toda uma geração. Só uma frase que eu ouvi de uma feminista lá da Bahia: não chame menina de princesa,
Porque princesa é loira de olhos verdes. Então você não pode chamar uma menina de princesa. Olha só, queridos. Que sutileza. Crianças não podem mais brincar com brinquedos pré-definidos. Não existe brinquedo de menino, não existe brinquedo de menina. Pode agora interagir para que a criança diga o que é que ela quer ser. Isso é sutileza, irmãos. As pessoas não percebem, mas há uma sutileza. Olha outra sutileza. Os heterossexuais não querem casar mais. Divórcio, adultério, se juntar, casamento não é valorizado mais pelos heterossexuais. Estou falando genericamente, tá? Nós não estamos incluídos nessa, aleluia. Mas os gays querem casar. Querem casar na igreja, querem casar de véu e grinalda, como eu já vi umas coisas maravilhosas de fotos. Esquizofrenia. Esquizofrenia social. Os que eram para defender o casamento, não defendem mais. E os que não eram para defender o casamento, agora querem casar. Isso é, queridos, sutileza, estratégia. Uma criança, um pai é preso porque pode dar uma palmada no bumbum do seu filho. Deu uma palmada no bumbum do filho, pode ser preso. Mas uma mãe pode levar sua filha de 4 anos de idade para tocar num homem nu numa exposição de arte. É disso, queridos, é com isso que nós estamos lidando. A guerra, ela é muito mais sutil e ideológica do que nós imaginamos. Então eu estava falando do sonho. No início dessa igreja nós sonhamos, nós não, né? Eu estou pegando até o sonho de Cristiano. Ela sonhou que nós estávamos em casa pegando frutos maduros, e o chão estava cheio de frutos, e nós estávamos juntando em baldes, eu, ela e Adriel também, juntando frutos. Os frutos não estavam podres, os frutos estavam maduros. E de tão maduros, não precisava nem tirar do pé, estava já pronto no chão para ser colhido. E entra um homem e diz: parem o que vocês estão fazendo. Parem de entrar nas casas, eu não quero que vocês entrem nas casas. Então, meu querido, não lidere mais célula como se fosse um clubezinho social, que não é o biscoito. Não lidere célula como se você estivesse num parquinho de diversão, num playground. Você que é líder de célula de crianças, você pode mudar a estratégia de Satanás para esta geração. Você é líder de crianças, está lá como missionário, para incutir na mente dessas crianças o conceito do reino. Não, eu lidero só célula de crianças, como se fosse uma coisa, queridos, qualquer, inferior. Nós estamos formando uma mentalidade. Cada encontro com Deus que eu prego, eu digo àqueles homens: eu estou aqui como influenciador. Eu estou aqui para passar conceitos do reino. Nem tudo está perdido, não. Existe um povo que não se dobrou diante de Baal. Nós somos essa geração. Esses dias queria vir medo no meu coração, irmãos. Meu Deus, será que a gente vai conseguir sobreviver a toda essa pressão? Porque a coisa está crescendo. A coisa está crescendo. Senhor, e a igreja? E quis vir medo no meu coração. Jesus disse: espera aí. Eu sou o Senhor da história. Eu sou o Senhor da igreja. Eu garanti na minha palavra que haverá um remanescente fiel. Eu voltarei para uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. Ele garantiu. Então eu estou nessa com Ele. Eu estou nessa com o meu Senhor. Vai ser uma batalha ferrenha. Vai. A coisa vai pegar. O bicho vai gemer. Mas nós estamos nessa. Pelo rei e pelo reino. Vamos desmascarar, irmãos, esses esquemas. Então não é uma luta contra o homem.
mas contra esquemas, contra métodos de um inimigo espiritual. É aí que está o segredo, porque o diabo não é visível. Não pense que ele tem chifre, rabo e tridente. Aquilo é chucaveira, aquilo não é o diabo. Viu? O diabo não é assim não. Rapaz, a gente estava em São Paulo, passamos em frente de uma loja que vende esses produtos. O Exu Caveira era sensualíssimo. Eu digo, pastor Ivanildo, o senhor viu? De sunga. Sério, gente. Com o tridente na mão e tal, mas bem sensual. Eu digo, pastor, o senhor viu? É esse espírito. É esse aqui, esse capetão que está atuando. Ele disse, está vendo, Marcos? A representação gráfica de algo espiritual. É um inimigo espiritual. Planos sutis. E acerca do qual cada guerreiro cristão aqui, olha quantos guerreiros eu estou vendo. Estou vendo um exército poderoso. Cada guerreiro cristão bem experimentado. Não é menino nem menina. Vamos, queridos, deixar a infância espiritual. Gente que se sente por tudo, que se ressente por tudo. Dodói, milindre. E o diabo jogando um contra o outro. E ele só do lado de fora. Só, né, dizendo, agora, vai. E os crentes se degladiando entre si. Competindo para ver qual é a célula maior, qual é o líder que conquista mais gente, qual é o setor. Meus irmãos, a guerra é muito mais sutil. Às vezes a gente só está vendo o defeito do nosso irmão. Às vezes nós precisamos dessa maturidade. Aqui diz, um guerreiro cristão bem experimentado deverá estar alerta. Abre lá em 2 Coríntios, o que é que Paulo diz aos Coríntios? 2 Coríntios 2:11. Eu coloquei o versículo aqui. 2 Coríntios 2:11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem. A fim de que ele não ganhasse terreno. O diabo quer ganhar terreno. O diabo quer conquistar espaço em nossa vida emocional. Irmãos, eu já tive batalhas emocionais tremendas. Tremendas. Sabe quando você sente um rolo compressor vindo em tua direção para te destruir emocionalmente? Batalhas. Para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis, não ignoramos a sua metodeia, é a mesma palavra de Efésios. Não ignoramos os seus desígnios, não ignoramos os seus métodos, os seus estratagemas, as suas intenções ardilosas. Eu estou de antena, eu estou antenado. Você não está antenado na moda? Você não está antenado no que está rolando no YouTube? Te antena no mundo espiritual. Tem pessoas aqui que se eu for perguntar, sabe tudo que está rolando aí no mundo virtual. Está por dentro. Nós precisamos, queridos, estar antenados em como o inimigo está agindo. Nós nem podemos estar no extremo, porque eu conheço crentes que estão no extremo. Espiritualiza tudo. Tudo. O botão da blusa pulou. Satanás, tu estás querendo me impedir de ir para a igreja? Vamos lá, para finalizar. Pode colocar o próximo. Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. Então, agora Paulo, por um breve momento, ele deixa de lado a ilustração do soldado, porque na mente de Paulo, ele tinha um soldado romano, porque Paulo estava preso, algemado a um soldado romano. Então, dia e noite, Paulo olhava e via o soldado romano com a armadura. Então, Paulo se inspirou no soldado romano. Eu acredito que todos os soldados romanos que passaram por Paulo se converteram. E Paulo, eu estou dizendo Paulo porque eu acredito que foi ele que escreveu Hebreus, mas isso aí já é outra coisa.
E em outra carta ele diz: os da casa de César te saudam. Ou seja, soldados romanos se converteram. Imagina, você soldado romano, incrédulo, coração duro, preso numa algema com o apóstolo Paulo. Não tinha jeito. Ou convertia ou convertia. Então Paulo, olhando para o soldado romano, descreve a armadura. Mas agora ele tira o olho do soldado romano armado e ele olha como se fosse para um lutador de luta livre, MMA gospel. Um lutador de luta livre. Por quê? A ênfase agora é conflito pessoal. Agora é o combate. Inclusive quando ele diz luta, a palavra luta é luta corpo a corpo. Como igreja nós estamos lutando contra principados, sim, contra potestades, sim. Mas eu quero te dizer, você tem uma luta pessoal. Você sabe que tem, né? Você tem uma luta. É só você e o inimigo. E essa luta, ela não é contra seres humanos. Ela é contra seres espirituais. Olha o que ele diz: contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a guerra é real, o inimigo também é real, porém tudo é espiritual e invisível. É por isso que às vezes nós ignoramos, não sabemos como lutar, porque a guerra não é visível. De vez em quando você vê um endemoniado, mas aquilo dali, gente, olha para mim, capeta que entra em corpo humano é o capeta mais baixo, soldado mais raso, é o baixo escalão do inferno. Sério. Demônios que entram em pessoas são soldados bem rasinhos. São, como é que chama aqueles que entram? Recrutas. Nossa guerra não é contra demônios de baixo escalão. Contra seres espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Então a guerra ela é real, mas ela é invisível. Domingo você vai aprender mais sobre isso. Para finalizar, ele diz: para que possam resistir no dia mau. O que é resistir? 3 vezes Paulo diz: está firmes, resistir, resistir. Sabe, alguém aqui já deve ter tomado antihistamínico. Alguém já tomou um antihistamínico? Que é isso, pastor? Antialérgico. A palavra que Paulo usa é a mesma palavra para antihistamínico. Ou seja, é algo que levanta um bloqueio para que o inimigo não te atinja. O que é resistir no dia mau? É você levantar barreiras, é você levantar barricadas, é você levantar trincheiras, é você levantar-se em defesa, e o inimigo vai tentar te atingir e não vai conseguir. Você vai permanecer firme. Dia mau. Então, quando diz que o grande objetivo dos guerreiros cristãos é serem capazes de ficar firmes, firme resistência a uma forte oposição. Tiago 4,7. Quem é que sabe esse texto memorizado? Mas sujeitai-vos a Deus, resisti antes temi. Olha a palavra, antes temi. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é uma resistência ativa. É uma resistência agressiva. Você não fica esperando o inimigo te atingir. Você age ativamente. E 1 de Pedro 5,9, o que é que ele diz? Sede sóbrios. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor. Como? Ele não é leão. Leão só tem um. Como um leão, é o falso leão. Como leão, buscando a quem possa tragar. E Pedro diz: resistiu. A mesma palavra, queridos. Resistiu. Para nós orarmos, o que é o dia mau? O dia mau pode ser, alguns teólogos dizem que o dia mau é o dia da vinda de Jesus. Quando
num crescente, como a gente viu, de tribulações, de perseguições, a coisa vai se aprofundando, se agravando, e aí é o dia mau, o dia da grande tribulação. Mas também outros dizem que o dia mau é o dia onde cada um de nós é provado, pressionado e testado. Quem sabe o teu dia mau foi hoje? No trabalho, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho. Quem sabe o teu dia mau foi ontem, foi semana passada. Eu acredito nos dois sentidos, mas nós precisamos estar prontos para o dia mau. O dia mau não pode nos pegar de surpresa, irmãos. Seremos pressionados, seremos tentados, mas precisamos permanecer firmes. Quero que você fique em pé e eu vou ler agora o último versículo. Para que possam resistir no dia mau, e ele diz, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Permanecer inabaláveis, depois de ter feito tudo. Depois de ter vencido tudo. Depois de terem feito grandes coisas. Eu gostei muito disso. Implicitamente está aqui a ideia, irmãos, de grandes coisas para Deus. O Senhor quer que eu e você, depois de ter feito tudo. Tudo o que, pastor? Tudo que Deus espera que a gente faça. O que Deus espera que você faça? O que Deus conta com você para que você faça? Ele quer que você faça. Depois de terem feito tudo, grandes coisas, permanecer firmes e inabaláveis. Vamos orar. Feche seus olhos. Oramos nessa noite, Senhor, para permanecermos firmes e inabaláveis. Oramos para resistir no dia mau. Eu oro pelos meus irmãos que estão debaixo de pressões e de lutas, e uma guerra que é invisível, mas é real. Eu peço, Senhor, que em meio a esta guerra, eles possam prevalecer. Levanta a tua mão, querido, você como guerreiro. Que você seja fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Que Ele te encha agora de força. Que Ele te encha de poder. Que Ele te encha de vida, de vitalidade. Que você se levante na força do Senhor. Não na tua força, mas na força dEle. Para uma guerra que não é humana. Uma guerra que é espiritual. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que em meio a esta guerra estamos fortalecidos. Estamos em nome de Jesus firmes e inabaláveis. Amém.